Olá, pessoal, estamos de volta, então. Obrigado quem está nos acompanhando até agora. O Marco mandou ali, estou até zonzo com tanta informação. Marco, não é só você, não. Eu tenho até medo de levantar daqui a pouco e cair aqui de tanta coisa na minha cabeça também. Mas vamos lá. Para fechar com chave de ouro, né, pessoal? A gente está hoje aqui com o Carlos da Green. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde, Romulo, tudo bem por aqui? Show. Acho que a Greener todo mundo já conhece, né? Então, para fechar com chave de ouro, como eu falei, para a gente ter um norte, né? A Greener, nosso radar aí, nossa bússola de mercado. Então, obrigado, Carlos, por ter topado. Como eu falei, às 5 horas da tarde, um sabadão desses, né? O cara está praticamente trabalhando. Obrigado por ter topado essa empreitada com a gente. É um prazer estar aqui, Romulo. Show de bola. Cara, só vou deixar para você se apresentar para o pessoal, e qualquer coisa que você precise é só me acionar aqui, tá? Tá joia. Posso começar a apresentação? Tá tudo certo aí vendo minha tela? Perfeito, já está na tela do pessoal já. Beleza, então. Pessoal, então, boa tarde a todos aí. É um prazer estar falando um pouquinho com vocês nesse final de tarde sobre o nosso mercado solar e agradeço também em nome da Greener o convite para participar desse evento aí. Bom, eu trouxe aqui para vocês, então, uma apresentação sobre as perspectivas do mercado para 2021 com base no que a gente tem de dados, que é a nossa forma de trabalhar aqui da Greener, né? Então, vou começar a apresentar aqui para vocês um breve sumário do que eu preparei para a gente conversar hoje. Primeiro, uma apresentação sobre mim, sobre a empresa também, seguido de alguns itens como falar um pouco sobre a cadeia de suprimentos, e aí especificamente no caso de módulos e inversores. Passar então também sobre dados da ANEEL, de potência conectada, e a gente vai seguir então para consulta aos integradores, que é aquele questionário que a gente divulga no nosso estudo de geração distribuída semestral. Um outro tópico que advém também dessa consulta aos integradores é a questão de preços, algo muito requisitado pelo mercado e que a gente faz um acompanhamento aí já há alguns anos. Dando sequência, eu vou discutir um pouquinho sobre a consulta aos distribuidores, que a gente está fazendo mais regularmente agora também, e como parte de uma das nossas inovações a cada estudo, a gente está fazendo também, começou a fazer uma consulta ao cliente final, então passar alguns insights sobre isso também. E por fim, terminar com algumas conclusões e abrir um período aí de perguntas para a gente discutir, debater o que foi colocado aqui. Bom, meu nome é Carlos, eu estudei engenharia de energia na Universidade Federal de Itajubá, e atualmente trabalho na Greener, na equipe de consultoria, já há um pouco mais de 1 ano e meio. E a Greener, acredito que todos, ou quase todos de vocês conheçam, é uma empresa de consultoria e de inteligência de mercado. Então, essas são as duas principais áreas que a gente é subdividido aqui. Dentro da parte de consultoria, a gente tem a sub-área de desenvolvimento de usinas, pela qual eu sou responsável. Então, essa área abrange a estruturação de modelo de negócios, tanto para a geração distribuída, quanto para a geração centralizada, o mercado livre, quanto estruturação de edital de contratação também, visando otimizar o processo de implantação da usina para o investidor ou para o empreendedor. São algumas dos serviços que estão sobre a área, sobre a minha responsabilidade aqui. Uma outra área que a gente tem dentro da consultoria é a transação de ativos, que vai lidar mais com juntar as pontas, e aí eu digo o investidor com o empreendedor, o desenvolvedor do projeto, ou até mesmo o dono de terreno que busca algum modelo de negócio para esse ativo que ele tem. E dentro da transação de ativos, um serviço que é bastante importante, que a gente está vendo ser mais requisitado nos últimos meses aí, é a due diligence, que é aquele exame minucioso de ativos ou de portfólios ou até de empresas como um todo. Bom, a segunda área que eu mencionei é a inteligência de mercado, e ela é responsável, primeiramente, pelas pesquisas que vocês podem acessar no nosso site,
A primeira delas, talvez a que a gente é mais conhecido no mercado, é o estudo estratégico de geração distribuída, que ele é semestral, ele é publicado de forma gratuita para todo o mercado. A gente tem também o estudo de geração centralizada, que é um estudo anual, inclusive a próxima edição vai ser lançada provavelmente na próxima semana. Convido a todos a ficarem atentos também. E a gente está começando a colocar um pé mais forte agora também na área de armazenamento. A gente publicou um estudo de armazenamento de energia no Brasil há algumas semanas e tem alguns insights, alguns dados bem interessantes também. Convido a todos a acessarem o nosso site se ainda não viram. E a área de inteligência de mercado também é responsável pelas pesquisas de mercado estratégicas, por exemplo, para empresas que estão buscando adentrar o mercado brasileiro com algum novo produto, ou mesmo em alguma área já existente, o exame de concorrência do mercado para ver como que realmente está se comportando tal área, tal nicho, para que a empresa entre já com alguns dados já importantes para sua estratégia de negócio. Então, tudo isso está dentro da nossa segunda área de inteligência de mercado. E sempre gosto de citar também os eventos, como esse que a gente está participando, a Intersolar, que a gente sempre participou também. Temos também o GBS, que é o Greener Business Summit, que é um evento organizado pela Greener. Infelizmente, aí, devido à situação da pandemia, a gente não teve esse evento que é presencial. A gente não teve no ano passado e provavelmente não vai ter esse ano também, mas esperamos retornar aí assim que possível. Bom, entrando no assunto que a gente vai discutir mesmo e falar sobre o mercado. O primeiro deles é a cadeia de suprimentos. Então, aqui eu vou passar alguns insights. Inclusive, a maior parte dessa apresentação, ela foi baseada nesse último estudo de geração distribuída que a gente divulgou. Então, ele por si só tem vários insights interessantes e eu reuni aqui os principais deles para a gente comentar um pouquinho. Bom, uma das características dos tópicos mais importantes aí é esse acompanhamento mensal do volume importado que a Greener faz desde 2017. Então, aqui estou mostrando para vocês o volume de módulos importados a cada trimestre, começando de 2019 até o fim de 2020, e o que a gente pode tirar de conclusão desse gráfico. A gente nota um aumento expressivo aí do mercado em 2019, com o aquecimento que já era de se esperar, e logo no segundo trimestre de 2020 a gente já vê os efeitos da pandemia também no nosso setor. O volume importado de módulos teve uma queda muito significativa e depois começou a ter uma recuperação aí nos trimestres seguintes. Ainda assim, mesmo com esses efeitos na maior parte do ano de 2020, a gente teve um volume importado cerca de 15% maior do que 2019. Então, eu acho que isso mostra um pouco da resiliência do nosso mercado, em que ele ainda continua crescendo, mesmo pelo fato da pandemia ter impactado diversos outros segmentos. E o nosso ainda continua crescendo, ao contrário de muitos outros, que teve uma situação muito mais negativa. Bom, de forma análoga, a gente faz o acompanhamento também de inversores fotovoltaicos. E aí a gente tem uma situação um pouquinho diferente. No ano de 2019, a situação era bem similar, um aumento expressivo aí ao longo do tempo do volume de importação. Porém, em 2020, apesar da gente ver também o efeito da pandemia no segundo e terceiro trimestre, esse efeito foi bem menor do que na cadeia de módulos. Teve uma recuperação importante ainda no último trimestre de 2020. E no total, a gente teve um volume aí de 4,9 gigawatts importados, que foi até maior do que o volume de módulos, e correspondeu aqui a 41% de crescimento em relação ao ano anterior. Bom, é uma situação um pouco curiosa, porque geralmente o volume de módulos importados ou disponíveis no mercado de forma geral, ele é maior do que o volume de inversores, principalmente pelo fator de overload que é utilizado na maioria dos sistemas fotovoltaicos instalados aí. E algumas explicações para isso, para esse volume de módulos ter sido menor do que o de inversores,
é que, talvez a principal delas, é que o mercado de painéis solares sofreu uma pressão muito mais forte do que o de módulos. A gente teve eventos como a inundação em uma região da China que precisou paralisar uma importante fábrica de polissilício. A gente teve também aumento expressivo nos custos de matérias-primas do vidro, do alumínio, por exemplo, e esses são alguns dos fatores que diminuíram a oferta da matéria-prima e do produto final no mercado de forma geral, enquanto que para os inversores a gente não teve um impacto tão grande, tão significativo e direto como a gente viu nesse outro segmento aí. E, bom, aqui eu trago também um gráfico que apresenta quase as mesmas informações dos dois últimos anteriores, mas com um aditivo que é o volume importado em janeiro desse ano. Então, para o caso de módulos, a gente teve aí 680 megawatt-picos importados, que era um volume já um pouco maior do que a gente tinha em janeiro de 2020, quando os efeitos da pandemia ainda não estavam sendo sentidos aqui no nosso país. E de inversoras, a gente teve um volume bem maior em janeiro desse ano, em comparação em janeiro do ano passado, 787 megawatts importados. Ainda continua nessa tendência do volume de inversores estar sendo maior do que o de módulos devido à escassez de produtos no mercado. E, bom, talvez disso a gente consiga tirar já uma conclusão otimista aí, que a gente começa o ano com volumes expressivos, volumes maiores, apesar de que os efeitos da pandemia ainda estão sendo sentidos fortemente no nosso mercado. E esperamos acredito que todos esperam que essa tendência continue e que a gente veja um gráfico só crescente esse ano de 2021 também. Pelo menos no início a gente teve esse comportamento satisfatório aí. Bom, aqui eu trouxe também esse gráfico que mostra uma comparação entre o volume importado de módulos em 2020 como um todo e o volume produzido nacionalmente aqui. Então, a gente continua com aquela tendência de que o volume de módulos produzidos nacionalmente, ele é bem menor do que o volume importado. A gente estava aí com 190 megawatt-pico produzidos, porém, esse número ainda foi até maior do que do ano de 2019, quando cerca de 140 megawatts foram produzidos aqui. Então, além disso, a gente consegue ver também uma evolução do mercado nacional em produção desses equipamentos. E, além disso, logo no final do ano passado, a gente já ouviu alguns rumores também de outras empresas que tinham a intenção de começar a produzir módulos aqui no Brasil. Então, pode ser que, se esse negócio for para frente, a gente veja ainda um aumento esse ano da quantidade de módulos produzidos aqui. Não sabemos exatamente qual seria esse volume, essa capacidade, mas já é uma notícia boa para o mercado também de aumentar a disponibilidade desses equipamentos, principalmente fortalecendo a indústria nacional. O que mais que a gente pode falar sobre tendências dos módulos? Bom, em 2020, os módulos bifaciais, eles representaram aí cerca de 20% das importações. Grande parte desses módulos bifaciais, obviamente, eles são destinados para as usinas de geração centralizada, inclusive para esse tipo de usina, quase a totalidade dos novos contratos fechados são com módulos dessa tecnologia. Porém, a gente sabe também que as usinas de geração distribuída de grande porte, elas estão começando a considerar a utilização desse tipo de módulos também, puxados principalmente por um outro fator, que é a utilização de seguidores solares ou trackers em usinas de geração distribuída, que há pouco tempo atrás a gente nem via conversas sobre isso, e agora, atualmente, a gente já vê que o mercado está se movimentando nessa direção. Então, um fato que talvez, se alguém não tinha ouvido falar ainda, que a gente acha bastante interessante, é essa dinâmica do mercado, dos trackers terem se tornado uma tecnologia acessível também e rentável para as usinas de menor porte começarem a ser analisados e implantados nesse mercado que a gente tem. E
Isso está diretamente ligado aos módulos bifaciais, principalmente pela questão de acoplar essas duas tecnologias que se completam e aumentam a performance da usina. Além disso, a gente viu também no ano de 2020 um aumento significativo da potência dos módulos. E esses módulos de alta potência, maiores, eles já estão chegando no Brasil. A gente tem mapeado aí módulos de até 500 watt-pico sendo trazidos já no ano passado. Esse ano pode ser que a gente tenha uma disponibilidade ainda já de módulos até maiores que isso. Então, é outra tendência que a gente está vendo forte no mercado, de forma geral. E a dinâmica de preços, eu trouxe aqui até para completar essa informação, esse gráfico na parte direita da tela, que a gente acompanha também o preço das células por tipo de tecnologia. Então, a gente tem aí uma linha de módulos monocristalinos convencionais, os módulos mono-PERC, e de forma similar, o policristalinos e poly-PERC. Então, a gente viu aí, a gente estava tendo uma redução de preços significativas, e agora, mais para o final, para o último trimestre de 2020, e esse ano a gente está vendo um leve aumento no preço desses módulos no mercado internacional. E isso é agravado para a gente aqui no mercado brasileiro, porque esse preço aqui a gente está cotando em dólar. Então, com o aumento do câmbio, que a gente viu também, um aumento muito significativo durante o ano passado, ainda esse ano também a gente está notando essa tendência. Isso quer dizer que esses produtos, esses equipamentos principais do nosso sistema fotovoltaico estão onerando mais ainda o preço para o cliente final. Então, se o preço em dólar começa a aumentar e a gente tem um câmbio desfavorável, isso tem impacto redobrado no nosso preço para o cliente final. Mas ainda assim, é de se esperar que isso se estabilize ou volte à tendência de redução assim que a disponibilidade de matérias-primas, a oferta no mercado volte ao que a gente tinha antes também, porque esse impacto que a gente viu da pandemia, ele aconteceu em vários setores, né, então também na cadeia produtiva de as outras matérias-primas que compõem esses equipamentos, elas sofreram algum tipo de impacto e podem estar travando a produção e diminuindo a disponibilidade no mercado, afetando, então, esse preço para a gente. Bom, mais uma característica aqui dos módulos, o tipo de tecnologia que foi até apresentado anteriormente aqui, de módulos mono e policristalinos convencionais e com a tecnologia PERC, e a gente vê que essa tecnologia, PERC, ela está ganhando o mercado de forma cada vez mais significativa, e a tendência que a gente observa é essa. Então, módulos policristalinos, principalmente policonvencionais, eles estão geralmente ligados àqueles módulos de potência menor, módulos mais antigos, e as novas tecnologias, os novos equipamentos que estão sendo produzidos estão todos partindo para esses outros tipos de tecnologia mais eficientes. E a gente ainda vê também a tendência de que os painéis de filme fino ainda representam uma parcela muito pequena do mercado, quase não aparecendo aí nesse gráfico, pelo menos no mercado brasileiro, é o que acontece. Bom, mudando um pouquinho aqui do assunto de importação para os dados da ANEEL, o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês? Isso seria a potência conectada por mês, acredito que a maior parte de vocês acompanham isso também, mas aqui a gente colocou nessa forma de gráfico para justamente mostrar que lá em fevereiro ou em abril do ano passado, a gente teve um decréscimo de potência conectada na rede, e isso também evidencia o impacto que a gente teve no setor, as pessoas ficando mais preocupadas com a economia de forma geral, diminuindo investimentos, que, no caso, o sistema fotovoltaico,
E apesar de a gente ter também um delay na atualização desses dados na ANEEL, a gente consegue ver claramente aqui que teve uma redução do investimento do cliente final para a instalação desses equipamentos aí. Mas ainda assim, o volume conectado, ele ainda foi maior do que o de 2029, então também reforça a conclusão de que o mercado ainda continua crescendo, apesar desses efeitos negativos que a gente vê. E em relação à modalidade de geração, ao modelo de compensação, a gente continua na mesma tendência de 2019. As instalações na própria unidade consumidora, ou seja, a geração junto à carga, e o autoconsumo remoto, eles ainda continuam dominando o mercado, quase 100% das instalações estão relacionadas a esse tipo de modelo de negócio. E a geração compartilhada e múltiplas unidades consumidoras, principalmente a geração compartilhada, está bem relacionada ao modelo de negócio da locação de usinas ou das fazendas solares. E pelas características desse modelo de negócio, pela discussão que a gente está tendo e iminente mudança da regulação, esse é um ramo que apresenta mais riscos e isso configura o fato de que essa modalidade ainda está sendo pouco explorada no país, e caso ela venha a sofrer um impacto mais significativo do que as outras, é provável que essa seja a tendência que a gente continue a ver. Se a gente não tiver alguma política de incentivo ou alguma outra mudança que beneficie essa modalidade de geração, é provável que as instalações para uso próprio, elas continuem aí dominando o mercado com quase 100% das instalações. Bom, aqui a gente chega nos dados do questionário que a gente faz com as empresas integradoras. Acredito que alguns de vocês aí tenham participado também dessa pesquisa, espero que todos, e se não, fiquem atentos aí na nossa próxima pesquisa, que vai ser no meio do ano, para poder participar e contribuir com essas informações e aumentar a confiabilidade, a relevância desses dados para o setor. Como a gente coloca no nosso próprio estudo, né, um estudo feito do setor para o setor, então a gente conta aí com o apoio de toda a cadeia, principalmente aí dos integradores, porque a gente recebe insights muito importantes que voltam para vocês depois. Bom, aqui eu gostaria de identificar duas características, ou três, que eu tirei desses resultados, do resultado dessa pesquisa aqui com vocês, e a primeira delas é de clientes interessados no mercado livre de energia. Então, nossa pergunta foi se os integradores receberam solicitações de clientes do Mercado Livre com a intenção de instalar a sua geração solar. E a gente teve aí que 42% dos integradores receberam pelo menos um interesse, um cliente interessado nesse modelo aí de autoprodução de energia. Então, é algo que já vinha ganhando força também desde o início do ano passado, e a gente coloca como ponto de destaque para estarem atentos a esse novo perfil de cliente que está se fortalecendo e que pode virar uma importante parte do mercado consumidor de vocês aí. Outra questão também que inclusive está sendo bastante debatida, a gente está tendo movimentações cada vez maiores do setor quanto a esse tema, são os sistemas de armazenamento de energia. E aí a gente teve um número ainda mais expressivo, cerca de 85% das empresas entrevistadas receberam um cliente interessado, pelo menos um cliente interessado em sistemas de armazenamento de energia. E aí, já gostaria de destacar também, né, que a gente tem na agenda da ANEEL, publicada no final do ano passado, que esse tema será discutido, então, esse ano, provavelmente, se eles realmente conseguirem cumprir a agenda, vão começar consultas ao mercado, a elaboração de uma nova ou atualização de legislações já existentes para
integrar mais e os sistemas de armazenamento na geração de energia, tanto para usinas de grande porte, talvez para usinas de pequeno porte também, a gente espera que seja algo que eles já coloquem na pauta logo de começo, porque é realmente uma tecnologia que a gente vê, assim como os painéis, se barateando ao longo do tempo e que demonstra diversos benefícios que podem ser aplicados aí nesses sistemas. Então, quanto antes a gente tiver uma regulação forte nesse tópico aí, melhor seria para o consumidor, para a cadeia de energia solar como um todo. Então, é um outro ponto de atenção que eu gostaria de levantar aqui também. Outro gráfico que eu coloquei aqui, que eu achei interessante, foi a expectativa do volume de negócios em 2021. Então, as empresas integradoras que tiveram a resposta validada pelo nosso questionário, cerca de 85% estão otimistas ou muito otimistas com o nosso mercado solar neste ano. E a gente viu, né, que pelo volume de importação, a gente já começa um ano com uma expectativa boa também, e espera-se que realmente o nosso setor ele seja um driver importante para que ajude na reestruturação, em reerguer a economia, não só do nosso país, mas também de outros também, que a gente aposte na geração renovável para ajudar a sair dessa crise e desses impactos da pandemia. Bom, mais um gráfico aqui também. Outra coisa que foi bastante discutida, né, no ano passado, a adaptação das empresas quanto a nova forma de trabalho que a gente teve. Muitas das empresas hoje, inclusive a Greener, a gente continua com trabalho de home office, e isso trouxe algumas dificuldades, algumas oportunidades também. E aqui a gente vê, então, por exemplo, nessa pergunta onde a gente mapeou o que a empresa pretende investir, a questão de softwares e digitalização, ela corresponde aí por 37%. Talvez se a gente tivesse feito essa pesquisa antes, essa mesma pergunta antes, a gente teria um número bem menor do que isso. E também, como sempre, ali na ponta, puxando o gráfico, a gente tem a questão do marketing, que vai ser fundamental e estratégico para se concretizar aquele volume de vendas que é esperado. Então, chegar mais no cliente, ampliar o mercado potencial, isso vai ser função, vai ter um impacto importante no marketing, de aumento da equipe também, capacitação e tudo mais. Bom, chegando aqui nessa questão de preços, como eu disse, um dos quesitos bastante perguntados e esperados pelo setor também, por essa pesquisa semestral que a gente faz. Então, a gente notou aí que também na nossa pesquisa feita em 2020, em meados do ano, em junho, a gente já notava para a maior parte das potências desses kits que são mapeados, um incremento no valor para o cliente final. E essa característica, ela foi ressaltada nessa última pesquisa. Então, a gente vê aqui que a tendência era de diminuição forte nos primeiros anos. Inclusive, a gente tem isso mapeado desde final de 2017, se eu não me engano, mas para a questão de visualização aqui, a gente está mostrando um intervalo um pouco menor. Então, a tendência de decréscimo no preço para o cliente final, ela era bem acentuada, foi se estabilizando aí nessas últimas pesquisas, e agora a gente observou, infelizmente, esse aumento de preços. E ele está causado, então, principalmente pelo aumento dos equipamentos de módulos e depois de inversores também, tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional, principalmente por conta da elevação do dólar, indisponibilidade ou restrição de oferta no mercado. E, então, o preço dos distribuidores dentro desse preço para o cliente final, ele aumentou de forma significativa. E, ao mesmo tempo, a gente notou que o
preço dos integradores, ou a margem do integrador, ela acabou sendo reduzida em uma certa porcentagem, isso para tentar conter o avanço e não repassar isso tudo para o cliente final. E, obviamente, isso está ligado à estratégia de vendas, porque realmente, se todo esse impacto fosse sentido pelo cliente final, talvez as vendas teriam sido menores do que foi. Então, foi uma adaptação, um comportamento que o mercado acabou desenvolvendo no ano de 2020 para continuar com essas vendas. Bom, aqui a gente tem a pesquisa ou o questionário que a gente fez também com os principais distribuidores de kits fotovoltaicos do país. Então, a gente trouxe também a expectativa deles para esse ano. A gente tinha aqui, em 2019, um certo volume que foi realmente vendido por eles, e de 2019 para 2020, a gente teve um aumento aí de cerca de 73%. E agora, de 2020 para 2021, a meta que eles estão esperando de vendas é mais do que dobrar esse volume que a gente viu já no ano passado. Então, aqui a gente tem também uma forte declaração de que, pelo menos para os distribuidores, eles veem com uma expectativa muito boa e com bons olhos esse nosso ano para o setor solar, assim como também foi a expectativa dos distribuidores, dos integradores mostradas anteriormente aqui. Bom, para o cliente final, a gente fez uma consulta com diversos clientes que adquiriram o sistema nos últimos anos, e a gente chegou a alguns insights. Um deles que eu trouxe aqui seria a satisfação com o sistema fotovoltaico. Então, a gente vê que a grande maioria dos clientes, mais de 90%, está satisfeito com esse sistema, e das pessoas que responderam na nossa pesquisa que estavam insatisfeitos, a gente mapeou aqui um ponto de atenção aos integradores, que é a diferença entre a geração calculada e a geração prometida, digamos aí, pelo integrador. Então, ainda que seja um percentual minoritário do total de clientes, a gente deixa aí também como um ponto de análise, talvez para melhorar o marketing na questão de educar o cliente, explicando que o que está sendo prometido é com base em dados de radiação histórica, por exemplo, que cada ano é diferente, a irradiação que a gente vê em cada ano pode ser acima ou abaixo dessa média que a gente tem. Então, trabalhar um pouco mais essa comunicação com o cliente para evitar realmente esses clientes aí que acabam ficando insatisfeitos com a geração do seu sistema. Somente um ponto aí de atenção para ajudar vocês, né, a ter receber uma visão melhor e, se possível, né, de 100% de satisfação dos clientes. Bom, acredito que eu fui até bastante rápido aqui, mas pelo menos a gente tem mais espaço para perguntas e para discussões no final. Mas o que eu gostaria de evidenciar aqui? Então, primeiramente, como a gente viu em vários dados que eu apresentei, a gente nota um crescimento do setor, mesmo num ano extremamente afetado, praticamente todos os setores da economia afetados negativamente, e ainda assim o setor solar ele se mostrou resiliente e se mostrou como um importante driver de recuperação da nossa economia, e a gente espera que isso se continue se mostrando verdadeiro nesse ano também. Bom, outro ponto aí que a gente gosta de chamar a atenção também é para a questão de inovação, e isso eu acho que vale para todos os agentes do setor em todos os momentos, mas talvez agora tenha se mostrado ainda mais importante
até mesmo para a gente aqui na Greener, a gente está levando a sério essa questão da inovação. E com isso eu quero dizer, proposição de novas ferramentas de trabalho, de novos serviços, novos tipos de atendimento ao cliente e realmente melhorar cada vez mais o seu escopo de trabalho oferecido. E aí, para os integradores, como 2 insights que a gente comentou ali anteriormente, está a questão da ampliação do mercado consumidor. Talvez alguns estejam bastante familiarizados somente com aquele consumidor de menor porte, no mercado cativo, e é importante estar de olho também que pode aparecer, né, como a gente viu, a tendência de clientes do mercado livre também interessados para instalação de energia solar, e aí seria bom estar preparado para atender também esse tipo de cliente e aumentar o seu potencial mercado aí. E a questão de baterias também, apesar da gente ainda estar esperando por regulações do setor, pelo menos regulações mais abrangentes, e é importante, então, estar de olho na dinâmica do mercado, estar sempre em comunicação com o cliente também, para realmente, talvez, fazer disso também uma nova área de exploração para os integradores. E, por fim, eu comentei um pouco também, mas no quesito de reformas e de novas regulamentações, a gente está passando por discussões em todas as áreas. A gente, como eu comentei, a área de baterias, os sistemas de armazenamento, de forma geral, de usinas híbridas, a questão da própria revisão da 482, projetos de lei que estão tramitando aí também em paralelo, e que está na agenda da ANEEL, inclusive, para a gente ter uma nova resposta, uma nova definição da 482 até meados desse ano, mas a gente já sofreu aí alguns atrasos nesse cronograma, e esse foi o último proposto no final do ano passado. Também mudanças no mercado livre, como, por exemplo, a MP 998, que está agora para sanção presidencial, isso que vai ter um impacto também nas usinas solares de mercado livre. Então, são diversas frentes que necessitam de atenção, e a gente deve estar preparado e sempre buscando informação, buscando se atualizar, para atualizar também os clientes quando vierem ou quando estiverem iminentes essas mudanças, e realmente estar preparado para atender o mercado e continuar com os nossos serviços, continuar com a nossa expansão do mercado que a gente realmente espera para esse ano. Bom, o que eu tinha para falar aqui para vocês era isso. Gostaria então de abrir a nossa sessão de perguntas, comentários, discussões, que vocês desejam aí sobre algum ponto comentado, ou até sobre algum outro ponto que não foi comentado também. É isso aí, muito obrigado. Muito bom mesmo. Informações quentíssimas aí. Vamos dar uma olhada no que o pessoal está falando aqui. Deixa eu puxar as mais antigas. Só elogiando, dando parabéns. Gomes Eletricidade. O Pedro daí não dá tempo nem para o café. Show, parabéns. Obrigado aí. O Carlos Augusto, muita informação qualificada, parabéns. Obrigado. A Karen, muito bom, Greener. Obrigado. O Thiago Godoy, eu queria ver a palestra sobre a SolarEdge depois. É possível? Eu acredito que sim, tá? Eu mandei aqui uma mensagem para o pessoal da transmissão. Eu acho que eles vão salvar, porque ficou uma transmissão de 10 horas aqui, né? Estou vendo que está 10 horas transmitindo. Então, vão ter que salvar e editar, cortar as palestras, e aí a gente vai postar no YouTube, tá? Não te garanto qual dia, porque eu não sei quanto tempo isso vai levar, mas eu acho que nos próximos dias aí a gente já começa a postar. O Marco Aurélio falou do ponto do gráfico, Carlos, de insatisfação. Ele botou um ponto interessante que eu comentei também na minha palestra hoje,
que esse 9% de insatisfação talvez seja por excesso de expectativa. Então, talvez o integrador fez uma venda para ele, por exemplo, falando que ia ser homologado em 15 dias, né? Então, como a gente comentou hoje, a diferença entre os prazos reais e os não reais. Enfim, às vezes o integrador não tem conhecimento. Eu já recebi uns áudios assim assustadores. O cara falando que o inversor dele não dava choque. Estava falando um áudio maravilhoso. Esse é o primeiro inversor do Brasil que não dá choque. Ele cancelou o choque no Brasil. Ele gera no escuro também energia. E que mais? 4 minutos de áudio maravilhoso. Então, claro, esse é um caso extremo, mas você pega muito bem observado pelo Marco. E às vezes a insatisfação nada mais é do que uma expectativa excessiva gerada na venda do sistema. Então, a competição estava muito grande, você mostrou ali, né? O pessoal foi apertando a margem, porque a competitividade está muito grande. E aí, nisso, o integrador pode vender algo que ele não consegue entregar de fato. Exatamente. Thiago Godoy mandou que bacana esse dia, obrigado, Thiago. O David Gonçalves mandou muito bom, Carlos. Basicamente, o Jorge Neto, estou atento, muito bom. Bastante comentário aqui, cara. Acho que as principais eram essas. Bate-papo rico, bastante coisa. Bacana, teve bom que o pessoal gostou, então. Imagina. Carlos, brigadão, cara, por ter topado essa empreitada com a gente aí, tá? Ter acreditado no evento. A você, a Green, nosso muito obrigado. E parabéns mais uma vez pela apresentação. Eu que agradeço o convite novamente e também parabenizo vocês aí pela iniciativa desse evento. Tenho certeza que ajudou bastante os clientes, os espectadores aí. Show, ainda mais um sabadão aí de lockdown, né? Quando tá em casa não tem muito o que fazer. Galera, muito obrigado quem nos acompanhou até agora. Antes de sair, não esquece de deixar o like, a meta é 100, falta só 20, vamos lá. Parabéns, eu sei de alguns aqui que estão acompanhando desde as 8 da manhã, então parabéns a esse tipo de atitude que diferencia empreendedores, empresas de sucesso de empresas de fracasso. Basicamente, hoje a informação é a principal arma. Então, para quem aguentou o dia inteiro nos ouvindo aí, com certeza o pessoal falou ali que está até zonzo, né? Estou até zonzo de tanta informação. Eu também, cara. Na hora que eu sair daqui, a cabeça já girando informação. Desde as 8, conteúdo. Então, muito obrigado, pessoal da Instala Sol Energia Solar aí também. Tá? E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo evento aí. Espero que um presencial, né? Nós teríamos um evento presencial esse mês, foi cancelado. Vai ter que ir no mês que vem. Se não, a gente está lançando também aí o Summit Solar, que é o maior evento online do Brasil aí, que vai ser em julho, se eu não me engano, tá? Então, Carlos, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não esquece de deixar o like antes de sair. Um grande abraço a todo mundo aí. Até a próxima.